Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora começando o nosso episódio 6. Já tem vindo aí várias conversas, vários retornos de várias pessoas em relação ao que a gente já trouxe para cá. E hoje a gente vai ter uma conversa com a Tatiana Monteiro de Barros, que estava comentando agora há pouco com ela, alguém que eu já tinha ouvido falar muito. A gente teve o prazer de se conhecer pessoalmente hoje. Conhecemos várias pessoas em comum, porque não tem jeito. O ecossistema de impacto, as pessoas acabam se conhecendo. E eu tenho muitas curiosidades em relação à história dela. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Sou grande admiradora do trabalho de ambas. Obrigada. E a gente está inaugurando um novo modelo, em que a gente tem aqui uma co-anfitriã. Então, Karen já foi entrevistada e convidei para que ela fosse co-anfitriã comigo para que a gente torne essa conversa ainda melhor. Nossa, eu sou suspeita, é uma das pessoas que eu mais amo nessa vida e que admiro. Maravilhosa. Maravilhosa. E outra coisa importante, esse projeto só é viável também pela parceria com o ONONO, que é o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF. Obrigada a toda a equipe do ONONO. Bom, e para ouvir as histórias com ainda mais perspectiva, eu estou aqui com a Karen. Karen, se apresenta para o nosso público. É muito bom estar aqui. Obrigada pela presença, Tati. Obrigada para você também, Alda. E, bom, eu sou terceira geração de uma família empresária. Hoje eu estou no conselho de algumas organizações. Então, o Instituto Center Norte, Instituto Vedacity, ICE, que é o Instituto Cidadania Empresarial, e também no conselho do Sistema B. Sou investidora de impacto e sou uma Impact Advisor. E a gente vai ter muita coisa aqui para trocar com a Tati. Sou uma grande admiradora também. E vamos lá, vamos às perguntas. E quem ainda não teve a oportunidade, o episódio anterior é com a Karen. Bom, Tatiana, seja super bem-vinda. Obrigada. E eu estava realmente curiosa em te conhecer, porque eu ouço falar da União BR por todo mundo, e todo mundo fala, gente, a Tatiana nossa, é um foguete. É um furacão. É um furacão. É impressionante que fala dos números. Além de linda, é muito solidária. É um exemplo de filantropa. É você incrível. É suspeita, né? Vocês vão conhecer mais a Tati e vocês vão se apaixonar por ela também. E eu tô muito curiosa a partir da tua perspectiva, conta um pouquinho quem é a Tatiana. Bom, a Tatiana é uma menina sempre de muitos sonhos desde pequena, sabe? E que sempre foi muito inquieta. Então eu comecei a vida sempre fazendo trabalhos voluntários. Minha família é muito engajada, é muito do terceiro setor e também da filantropia. Minha avó foi vice-presidente da ONG Fundação Dona Noel para cegos. Sempre comecei vendendo rifa na escola com 8 anos de idade. E em asilos, em creches, abrigos, enfim. Essa parte toda sempre norteou a minha vida. Essa dedicação e esse olhar ao outro. Mas eu também sempre tive uma paixão pela moda. Então, já logo adolescente, eu fui fazer corte e costura. Eu queria muito ser estilista, enfim. E num paralelo, eu comecei a trazer itens da Índia, que uma tia minha tinha trazido uma representação. Então eu trouxe almofadas, vasos, tecidos e revendia. Para Daslu, para Renevear, para lojas e tudo. Com 13, 14 anos, eu montei minha primeira microempresa. E depois, com o tempo, eu vi que eu não queria ser estilista. Eu fui fazer administração, que eu não queria ter a minha própria marca. E fui da Asluzete, que na época era da Daslu, uma loja grande de departamento de moda. Tinham várias marcas importadas e tudo, era uma referência. Eu trabalhava lá na parte de vendas. E era um trabalho, enfim, que abriu muito à frente da parte internacional, a parte comercial, mix de produtos, várias coisas, e skills que eu uso muito hoje em dia. E ela ia mudar de lugar, e ela saiu da Nova Conceição e ia para Vila Olímpia. E lá eu achei a Helena Tranquese, que era a dona de lá, junto com a Donata, chamaram as funcionárias, eu tinha 20 para 21 anos, chamaram as funcionárias e falaram, olha, a gente vai abrir uma casa nova, uma loja nova, quem de vocês quiser estar perto ou ter uma shopping shop, uma loja dentro da loja, como funciona as lojas de departamento fora, a gente está aberto para parceiros e tudo. E aí eu levantei a mão, fui procurar ela depois, ela era uma das melhores amigas da minha mãe, e falei para ela, olha, você tem mais de 100 marcas importadas, mas não tem uma de lingerie. E eu era louca por lingerie, amava, e falei, se eu conseguir uma marca de lingerie, eu posso trazer por aqui, enfim. Ela, bom, se você conseguir,
enfim. Se Quantos anos você você tinha? conseguir, né? Imagina, você vê a história Assim, da né? Tatiana Se hoje, você- se você conseguir. Aí, Quantos anos você tinha, Tati? 20. Muito nova. Aí eu peguei a representação da marca La Perla. Tá. E sempre junto da minha família, que me ajudou muito enfim, a nortear esse lugar. Mas é sempre sobre mim, sabe? Foi eu keep no começo, peguei a representação, fiquei fora aprendendo tudo na fábrica, é uma marca italiana, uma das mais respeitadas no mundo, enfim, praticamente centenária. Então, aprendi muito com eles e fiquei a única representante aí do Brasil deles por quase 15 anos, com lojas, distribuição, e era a mais nova franqueada deles. Tá. Então, lá foi o que eu desenvolvi aí muitas das minhas características que eu uso aí no todo o meu dia. E muitos dos desafios que eu passava sem ter sócio, nem nada, enfim, e ir crescendo, né? Depois Nossa, é muito nova, com 20 anos desse salto, né? De empreender. eu abri minha primeira loja com 21. Empreender uma marca, ou seja, você precisa convencer uma pessoa que você com 20 anos tem a capacidade de representar num outro país. E aí dentro de todos, né, as exigências que uma marca exige, de todas as obrigações, compras, pedidos, vendas, layouts, né, porque você tem que seguir. Você não pode fazer a loja como você quer. Então tem muito aprendizado junto com os desafios da importação que o Brasil tem e sempre teve. Imagina. Enfim, então, no meio desse caminho, eu montei uma agência de eventos, de marketing, junto com 3 sócios, ela existe até hoje, vai super bem, meus sócios maravilhosos tocam ela com maestria, eu faço só uma coisa ou outra estratégica e trago alguns parceiros, a Multicase, então a agência vai fazer 15 anos agora, mas eu nunca fui a sócia que trabalhou no Todo Dia. E eu tive filhos e me casei. Eu me casei já com 25 anos, tive filhos por volta de 31, 2 meninas. E aí eu fui vendo elas bem pequenas que estava muito confuso. A maternidade com as minhas lojas. E ser mãe sempre foi assim, uma coisa muito importante na minha vida. Uma coisa que eu sempre quis muito. E eu tive uma oportunidade, ela foi comprada por um fundo fora. Me fizeram uma oferta para comprar o Brasil. Então, nessa oportunidade, eu vendi minha operação. E trabalhei um pouco mais na agência e com as minhas 2 meninas, que são quase gêmeas. Em seguida, um pouco depois, já começou a pandemia. E aí, então isso tudo foi bem recente. Foi bem perto recente. Perto da pandemia. Perto da pandemia. E aí, na pandemia... Aconteceu um WhatsApp. Um WhatsApp, com 20 dias de pandemia. Primeiro, minha irmã também é muito dedicada ao terceiro setor, enfim, empreendedora social maravilhosa, a Marcela. E ela morava no Rio de Janeiro na época. Eu sei que você conhece ela e tudo. Conheço, e ela Marcela mobilizou... sempre fez trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Junto a um grupo de amigos, Luciano Huck, Roberto Marinho, Pedro Werneck, do Instituto da Criança, meu super parceiro. Ela mobilizou um grupo de WhatsApp junto com esses amigos para ajudar hospitais e cestas básicas do Rio de Janeiro. Num grupo de WhatsApp. Chamava União Rio. Depois um grupo em São Paulo. A Geise Diniz, Ana Maria e mais um grupo montaram União São Paulo para ajudar com cestas básicas São Paulo. Passou 20 dias de pandemia. A minha irmã Marcela olhou para mim e falou: Tati, o recurso vai ficar parado neste Rio São Paulo. E os nossos amigos empreendedores sociais de outras cidades, de outros estados, como eles vão ficar e tudo, olha só, vamos montar uma União BR? Eu falei, vamos. Ela falou, mas eu não tenho tempo. Eu falei, bom, também não tô com muito, né? Com as filhas sendo alfabetizadas no interior, sobrevivendo com a agência, que no momento não é um lugar de eventos e alfabetizado de marketing. na pandemia. As duas. Porque eu também estava nesse time, meu filho foi alfabetizado. Uma encerrando a alfabetização, a outra começando. Enfim. Então, mas vamos, pegamos amigos nossos, empreendedores sociais, montamos um grupo de WhatsApp. Eu comecei a pegar os clientes da agência, BR Foods, UOL, enfim, Coca-Cola, e começamos a pedir itens e distribuir. Itens, e aí pegava o dinheiro, comprava a cesta básica, mas sem CNPJ, nem nada. Nesse grupo de WhatsApp e centralizando total do Rio São Paulo. Aí começou a crescer, mas sempre colocando holofote em quem faz um trabalho lindo na ponta, tá? Perfeito. Nunca foi sobre a gente, muito mais um lugar meio,
E sem um planejamento, né? Aquilo foi acontecendo. Zero. A demanda. Nunca tivemos planejamento nem até hoje. Tá. Não teve nenhum planejamento. Vamos falar depois sobre Mas isso. usando uma rede de ONGs. Não, e usando Sempre cada- colocando o holofote em quem faz um trabalho em lindo na cada ponta. cidade, em cada ONG, estado. coletivos. Não. Não era sobre também ter um CNPJ, sabe? Era sobre ajudar quem estava precisando naquele momento. Então, ficou distribuindo EPI, cestas básicas, enfim. Quando, no meio do ano de 2000, aconteceu as queimadas no Pantanal, que tinham sido as maiores, fora as de agora, né? Tá. Tinham sido enormes. E aí, 2, 3 amigos de ONGs nos chamaram para montar uma campanha para o Pantanal, específica. E chamaram também o Luan Santana, cantor. Tá. E daí a gente montou uma grande campanha, arrecadamos alguns milhões. Daí falamos, nossa, não vamos só deixar uma parte assistencial para a região, vamos também deixar um legado, o que é o que fica, para de fato fazer a diferença. É muito recurso e o que a região precisa. Escutamos o que a região precisava, enfim. Perfeito. Eu falei, nossa, que modelo bonito, assim, dessa união, e teve um efeito maravilhoso, foi incrível. Passou, foi indo o ano de 2020. No fim do ano, estava no pico da Covid, de 20 para 21. Foi. E aí, a gente teve aí também um outro chamado pela Ambev, a gente não tinha CNPJ nesse momento ainda, Tá. para apoiar o Amazonas. Primeiro a gente mandou cilindros, a venda de cilindros, estava com o problema do oxigênio no Eu me Amazonas. lembro. Aí a gente mandou os cilindros e entendeu rapidamente que uma logística insana de cilindros, foi o nosso primeiro contato aí com o Latam na época, que levou nossos cilindros, que os cilindros não iam fazer efeito nenhum. Veja, não tenho ninguém na minha família médico. A gente sai pedindo informação para iniciativa privada, de quem conhece mais do que a gente, para nos dar subsídios de informações, né? Sim. Aí, uma pessoa em caso grave usa 3 cilindros em um dia. Tá. Então, um avião cheio de cilindro não dá assim nem uma semana para 10 pessoas. E numa logística atroz e caríssima também. Aí fomos atrás da iniciativa privada, o Grupo Redditor, o Grupo Santa Joana, para entender qual era a solução. Solução a usinas de oxigênio. O que é usina? A usina é igual gerador de luz, que funciona ininterruptamente, que ficam de 20 a 30 anos para os hospitais. Tá. E aí, nessa ocasião, a gente entendeu quem eram os fornecedores de usina. Sai procurando, né? Quem são os fornecedores, quem faz, quem acontece, quem tem usina pronta, enfim. E só pegando esse ponto, assim, a história que você está contando até aqui, por mais que não eu puxei a questão de planejamento, por mais que você não tenha o planejamento as it is, né, como a gente pensa, planejamento estratégico, qual é a visão de longo prazo, porque não tem visão de longo prazo no meio da pandemia, né? Mas você tem nitidamente uma mentalidade de gestão, né? Não, De olhar para, recursos, quais eu tenho, quais são as pessoas, quais são as conexões e colocar isso. Então, também quero honrar esse lugar. E o que precisa fazer para realizar, né? E eu queria também destacar que essa iniciativa da Tati ganhou um prêmio na ONU. Então, esse reconhecimento é muito importante. E a Tati, ela é muito incansável. A gente conversa, né, algumas vezes, e ela falou agora, durante a tragédia do Rio Grande do Sul, que ela estava dormindo 2, 3 horas por noite. Então, essa doação dela de tempo é muito louvável. Então, parabéns por tudo que você tem feito. E eu encontro com a Tati, uma hora ela está voltando do Piauí, outra hora ela está voltando do Acre, então é incrível. Eu quero depois investigar um pouquinho esse lado, porque eu sou super curiosa dos inquietos, porque eu também sou uma inquieta. Esse ponto de equilíbrio, acho que todo mundo que, de alguma forma, já despertou e faz alguma coisa. Uma coisa é despertar e ficar, né, de alguma forma, pensando o que vai fazer. Mas não, quem está fazendo e conciliando seus diferentes papéis, também está sentindo a dor do equilíbrio. Né? Como equilibrar os seus diferentes papéis. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Vamos lá, volta para Não, imagina, e aí, enfim, e aí o grande case aí do oxigênio foi, de fato, a Ambev nos puxou, nos pedindo ajuda, que eles tinham algumas empresas com eles, que queriam muito levar usinas, e como a gente fazia, daí a gente uniu forças e fizemos lá um case, 36 hospitais dos 78, com usinas de oxigênio abastecidos no interior de Manaus inteiro, do interior do Amazonas inteiro. E foram 30, 40 empresas que a gente dividiu em cotas, enfim. E nesse lugar foi a nossa virada de chave. Porque a gente teve que montar um CNPJ depois. Meu telefone nunca mais parou. As secretarias de saúde começaram a me procurar, o pico da Covid. Olha, o meu estado precisa disso. Eu precisava de, enfim, leito. O outro precisava de respirador. Cada um de uma coisa, conserto de ambulância. E a gente começou uma campanha grande de saúde.
E a gente tem algumas coisas desde o início que a gente não... enfim, o nosso coração, como a gente funciona e o que a gente não abre mão. Então, a gente é partidário. A gente senta com todas as cadeiras. É sobre pessoas, é sobre vidas. A gente não dá recurso para ninguém. A gente entende cada localidade que a gente atua e dá o que precisa. E a gente capta 100% da iniciativa privada. Então, a gente não tem nenhum recurso... 100%. 100%. A gente não tem nenhum recurso de emenda, de nada assim, para também estarmos operando. E aí, nesse caminho, veio saúde, veio as chuvas, começaram as chuvas, principalmente começou na Bahia, depois veio Maranhão, Pernambuco, Minas, Petrópolis, São Sebastião. E a gente é praticamente o primeiro a chegar e o último a ir embora de cada localidade. Hoje em dia, foram 28 localidades nos últimos 2 anos e meio, 3 anos. E aí vamos crescendo, trazendo mais gente para essa rede linda. O que a Ká se referiu ao prêmio foi, de fato, ao reconhecimento na ONU por conta do WhatsApp. Hoje temos a maior rede para o bem mapeada no mundo de uso da rede social através do WhatsApp. Os nossos grupos seguem no WhatsApp. Enfim, todas as nossas fotos. Como que a gente recebe uma foto dos indígenas no Acre, em seguida que se doa uma coisa por WhatsApp, um recibo assinado? Não adianta falar que no Acre, em lugares extremamente remotos, alguém vai pôr no e-transfer. Sim. Fazer uma coisa, óbvio que não. Então, de fato, é a tecnologia que nos move nessa rede social do uso para o bem. Eu quero saber, assim, mais ainda do União BR, mas vamos voltar para a Tatiana um pouquinho. Lógico. Mas já que a gente falou do União BR, me fala os grandes números, porque eu fico tão impressionada. Não, gente. Quantos vocês são? Quantos vocês são? Pessoas impactadas. E também da confiança, né? O que faz uma empresa doar, porque a Tati fala muito de planilha aberta, né? Que eu acho que falta um pouco de confiança hoje. E eu acho que quando você fala desse modelo de planilha aberta, eu acho que é interessante a gente divulgar isso. Sim. Bom, você é super doadora, nossa parceira. Muito bom. Bom, primeiro, a gente nesses 4 anos e meio apoiou 30 milhões de pessoas, de alguma maneira. Incrível. São 500 hospitais abastecidos com equipamentos e insumos nessa campanha a que eu me referi, Pacote do Bem e nas usinas de oxigênio. E tem também um número que a gente não tem, que é intangível. O que representa 30 anos de uma usina de oxigênio sem faltar oxigênio num hospital? Quantas pessoas vão ser apoiadas com isso? Esse número a gente nem sabe. O que significa reformar escolas para alguns territórios que milhares de alunos vão estudar depois de tragédias pela crise climática? Então, esse número nem está junto desse número. Esse número é bem um por cima, sabe? Porque tem impacto de diversas maneiras. São 3 mil ONGs na nossa rede. A gente só acredita no poder e na força, nessa união de forças, dessa escuta de cada localidade que a gente atua, do quanto eu não posso achar que eu, morando em São Paulo, do alto do meu privilégio, sei o que está acontecendo em Roraima, Yanomami. Não posso achar isso. O que está acontecendo agora no Pantanal. Então, precisa dessa escuta, dessa troca. A gente tem lideranças em todos os estados, que são as Tatianas dos seus estados. São maravilhosos, são voluntários. Incríveis, empreendedores sociais, mas que também têm suas carreiras no paralelo. E que tocam com maestria essa ponte. E que sabem, sabe? Essa cidade está precisando disso. Aqui tem um problema assim, assim, assado, sabe? E que me ajuda a nortear esse mapeamento, esse diagnóstico local. E as ONGs também. Não, e eu tô aqui te ouvindo, eu tô me lembrando do meu tempo de Instituto da Criança. Bom, o Instituto da Criança, eu vou falar aqui, né? A ONG gestora, parceira, maravilhosos, estão com a gente há 3 anos. É um casamento. Eles funcionam, é como se fosse o nosso financeiro back-office. Ótimo. A parte de compras e financeira fica ali, eles são maravilhosos. Beijo pro Pedro Werneck, toda a equipe do Instituto. Pedro, Flávia, Raquel. Então, costurando o Instituto da Criança, foi onde eu fui diretora durante 4 anos e meio. Foi por onde eu conheci a Karen. Olha, então, verdade. Já costurando, né? Mas por que me lembrou? Porque o Instituto da Criança tinha um pouco isso, esse espírito que você escolheu estar atuando numa área de emergência. Né? Emergência, impacto você pode escolher vários. Educação é um que você vai lidar aí com mais longo prazo, planejamento. Eu não sei se escolhi, né? Foi indo. Ótimo. Não escolhi meio nada. Foi indo. E aí, quando a gente se viu,
Chuva teve que uma atrás da aprender. outra. Eu não parei nenhum dia. Não parou, eu imagino. Não parei nenhum dia. 28 localidades em 2 anos e meio. Assim, ao E não vai mesmo parar, tempo a gente né? tem 3, 4, Não vai parar, 5, porque a 2, demanda vai enfim. ser essa a partir de agora. É. Mas isso tudo só para dizer o seguinte, eu me lembro que eu às vezes entrava em conflito com o Pedro, que eu falava, Pedro, vamos sair do modo gincana, pelo amor de Deus, que a gente também entrou na questão de entrar, né, questões emergenciais, e a gente apoiava vários institutos, várias iniciativas. E a gente acabou, enfim, tendo vários formatos de apoio ao empreendedor social. Mas esse é um ponto que você falando, eu falei, gente, como gerir essa rede toda? Como gerir também, né, o acompanhamento do impacto? Porque você falou de ciclos que aconteceram muito rápido. Você falou do Pantanal, você falou da pandemia, você falou, né, do Rio Grande do Sul. Quando um nem terminou um projeto, já vem outro. Como é que você faz esse processo todo acontecer? Você tem quantas pessoas trabalhando? A gente é enxuto. A gente tem muitos voluntários, são 4.000 voluntários e muita gente que chega. Eu falo, quando é pro bem, quando é para fazer acontecer uma coisa boa, enfim, chega um caminhão em algum lugar, vem sempre gente para ajudar a descarregar, para ajudar a organizar, principalmente quando você está ajudando um território que sofreu tanto e que está passando por algum tipo de calamidade. Quando eles veem que você está ajudando aquele lugar, que você veio para somar, que você veio, enfim, para fazer a diferença aonde as pessoas, os parentes deles estão sofrendo, sabe? Isso, tipo, faz todo, assim, enfim, muda tudo. Chega mais gente junto para apoiar. E o brasileiro é muito solidário. Muito, muito. São maravilhosos. A gente tem um time enxuto hoje, tá? São 12 pessoas. E 12 pessoas... veja que ainda aumentou agora um pouquinho de fixo, porque teve o Rio Grande do Sul, porque normalmente estamos em 7. E a gente contrata por localidade, por emergência. Porque todo o nosso recurso a gente gosta de deixar no lugar que aconteceu a tragédia. E a gente sente que as pessoas de lá sabem responder, sabe tudo. A gente não mobiliza a pessoa que está em Pernambuco para ficar meses, entendeu? No Rio Grande do Sul. Uma coisa é ela ir 2, 3 vezes. Olhar e de vez em quando isso, mas outra coisa é ficar fixa. Não, e deixa eu pegar esse ponto que você trouxe, assim, as decisões que a gente acaba tendo que tomar quando você está falando de impacto, né? Se você quer deixar no território, né? Se você quer ter um olhar de desenvolvimento e que você possa ter ali um legado, se você quer, de alguma forma, também fomentar um ecossistema que já existe de organizações não governamentais. É tudo local. Pois então, veja, são as ONGs locais com coletivos, cozinhas solidárias, tudo local. Perfeito. Não é sobre CNPJ, tá? Não é sobre estar com os impostos pagos. É sobre se estar no local, porque todo mundo precisa de um prato de comida nessa hora. Então, não é sobre uma análise mais profunda das ONGs ou coisa assim, quando me perguntam, sabe? Você olha um território, você vê que tá todo mundo precisando. E Tati, é um trabalho gigante, né? E eu queria que você contasse um pouquinho do legado. Depois, né, pós ações emergenciais, como é que vocês estão trabalhando pós-emergência? Sim, vou contar o convite e uma coisa só do assistencial, para eu finalizar. Por exemplo, cestas básicas. A gente não transfere cesta básica de um lugar para outro, a gente compra na localidade, nos mini mercados, para estimular a economia local. A gente contrata o fotógrafo do lugar. Quem é, quem não é? João, amigo do José, José tira foto, José filma, enfim. E assim a gente vai para distribuir todo o recurso que a gente arrecada daquele lugar. E sobre o legado, depois que a gente distribui cestas, refeições específicas para a tragédia, que a gente usa muito, são refeições desidratadas nutritivas, como se fosse... Nossa, esse é um ponto muito importante, né? Porque, de fato, todo mundo se mobilizou mandando cestas. Mas a verdade é dar o que precisa. Esse é uma das grandes coisas que eu acredito que é o diferencial. Não é dar o que a gente acha que é bom, não é dar roupa na primeira semana. As pessoas não é a verdade, não é roupa, a logística é caríssima. É o que precisa para sobreviver. A roupa tem o seu momento de chegar, sabe? Então, filtros que fazem 10 mil litros, que tiram água contaminada e que ficam em escolas, em hospitais, ou em abrigos, em coisas assim. Nossa, muita coisa, gente. Comida desidratada. Essa comida desidratada, ela é nutritiva, tem proteína e tudo. Em um pallet, a gente consegue 30 mil refeições. Então, assim, você põe 2, 3 L200 no porta-mala e chega em qualquer cidade. Ou joga por helicóptero. Tem várias coisas, sabe? Então, para cozinha, para tudo. Não dá para cesta básica, onde a pessoa não tem nem panela. E nessa sua aprendizagem, né? Eu digo a organização, não só você, né? E teve que ser na marra, rápido.
Vocês usaram assim a experiência de algum outro país? Vocês desenvolveram essa tecnologia? Como é que foi isso? Não, Como a é gente que foi tem sido? usando produtos Tá, que já existem. tá. Então, por exemplo, essa comida, uma pessoa se apresentou para mim, aí a gente começou a entender. É a comida aprovada pela OMS, é a comida que o Brasil já usa em tragédias. Então, Ok, terremoto do Haiti e tudo. É a comida já aprovada. Tá. Mas a gente fez alterações nessa comida conforme a localidade e a escuta do que acontece naquele ok. território. Então, por exemplo, no case dos Yanomamis, quando aconteceu aquele caso de extrema magreza e dificuldade e um problema de saúde gigante deles no ano passado, a gente falou assim, não, vamos fazer uma comida para eles. Ah, mas Tatiana, você é louca? Uma comida para indígena e tudo? Como assim? Sim, porque como é que vai jogar cesta? E a reciclagem reversa na localidade? E como é difícil chegar aonde eles estão e tudo, a logística complicadíssima. Tem que ser assertivo, o dinheiro é curto da iniciativa privada. Para ser assertivo, vamos desenvolver uma comida para indígena. Ah, mas como? Chama eles, vamos escutar. Vamos escutar o que eles comem, o que eles não comem. Então, assim, tiramos carne e frango, colocamos peixe desidratado, tiramos glutamato, outros conservantes, colocamos mandioca, colocamos fruta, fizemos também até um mingau desidratado para eles. Então, mostra o quê? Mostra um respeito por quem está na ponta. Mostra a importância e também faz um case para indígenas. Então, todas as localidades que agora no Brasil tem, porque tem indígenas do país todo, né? Agora no Rio Grande do Sul, por exemplo, perto de Porto Alegre, tem umas super comunidades ali e tudo. A gente manda comida tailor-made, a comida sob medida indígena. Olha só. Para eles. Tá. Então, tem um respeito por cada localidade, cada população, cada atuação, sabe? Isso é muito o que é a União BR. E aí, voltando para a pergunta da Cá, depois da parte assistencial, a gente entende o que precisa ficar naquela região. O que a gente pode ajudar a transformar. Sem querer fazer o papel do sistema público, tá? É sendo um plus, é vindo para agregar, é vindo com a iniciativa privada no que precisa, mas não querendo tomar o espaço do que o governo e do que é, de fato, o trabalho dele. E vocês já viveram desafios nessa questão de fronteiras? Até onde vai o governo? Até onde... Porque numa questão de emergência, muitas vezes você não tem muito como, né? Essa aqui é a linha até que eu vou, não. Vocês já tiveram desafios, assim, de... você invadiu um terreno que é meu? A verdade, não. Porque a gente vai também com muito cuidado. Perfeito. E também com muita troca e escuta. Perfeito. Então, igualzinho a gente senta com as ONGs, igualzinho a gente senta com a iniciativa privada, eu também sento com o governo. E escuto dele o que ele precisa para ajudar. Perfeito. Para apoiar. Então, não a gente não vai atrás de fazer uma coisa que não tenha sido uma necessidade que nos foi solicitada. Tá. Então, por exemplo, a gente faz agora tem um projeto enorme de escolas, 188 escolas, reformando e equipando no Rio Grande do Sul, que veio por necessidade deles. Tá. O maior projeto de habitação, meta de 500 casas no Rio Grande do Sul, de reconstrução. Veio porque eles falaram que a habitação era uma das coisas mais importantes que precisaria ser feita ali. Em São Sebastião, por exemplo, a gente ajudou a acabar com a fila do SUS. Levamos carretas de saúde com consultórios, reformamos UPAs e UBSs, enquanto os profissionais trabalhavam nas carretas. Porque depois que um lugar é atingido por muitas chuvas, o SUS explode de problemas hídricos, por problema gástrico, pele, emocional, enfim. Então, tem muito essa parte de saúde também que a gente apoia bastante. Mas é sempre na necessidade do que o governo nos coloca, nesse alinhamento e também com essa troca para a iniciativa privada. Então, assim, eu estou vindo com a demanda de casas, é uma demanda do governo, a gente quer fazer tudo 100% dentro de casa, porque é assim que a gente faz, a gente capta, entende o que precisa, orça, faz o projeto, faz as estratégias, executa e entrega. Tudo sem interferência do governo naquele lugar. Em qualquer orçamento, não tem trânsito de recurso, sabe? É um termo de cooperação. Perfeito. Eu tenho uma pergunta. Então vai. Como é que as empresas podem te ajudar? E como é que a gente te ajuda? E também
eu sei que você está tratando sempre de emergências agora, né? Eu acho que você não teve tempo ainda para parar e falar, eu tenho um grande projeto. E qual seria esse projeto, então? Vamos lá. Primeiro, a gente entende que a iniciativa privada tem muitas empresas que são de fato proativas e que têm projetos internos e que fazem muitas coisas, assim como a sua, que nos doa em diversas circunstâncias, né? Começar pelo Rio Grande do Sul, o Vedacity com a gente, o Centro de Reabilitação Pós-Covid que a gente fez no Ronaldo Gazzolo, nosso maior hospital público, o Vedacity também conosco e assim, entre outros lugares. Mesmo. Então, tem empresas com muita responsabilidade como vocês, que já vem no seu DNA e tudo. Maravilhoso. Boticário, Latam, Itaú, Gerdau. São empresas que, de fato, ali, enfim, são alguns exemplos, tanto os funcionários quanto os fundadores, quanto os conselhos, são muito engajados e a empresa já é muito proativa. Tá na cultura, né? Mas tem empresas também que são, mas que de repente precisam de chamados. Porque não necessariamente, não tem como a empresa se adivinha e saber o que a gente está fazendo, né? Então, normalmente, em cada lugar, eu abro uma planilha, entendo o que aquela localidade precisa. E aí fico pensando com quem eu vou buscar cada coisa. Então, de repente, está precisando de computadores, como já aconteceu. Para alguns hospitais e algumas escolas, aí vou bater na positivo. Tá precisando de tinta, vou aqui, ó, na BASF Souvenir. Aqui, maravilhosa. Tá precisando, por exemplo, de logística, que é uma das coisas que a gente tem uma maior dificuldade, porque o nosso Brasil são muitos Brasis dentro de um. A gente tem hoje o maior contrato de Latam, de logística aérea, doação pro bono. Então, a Latam, por exemplo, aceita tudo. Então, acho que tem essa parte de chamados, que a gente vai atrás das empresas com a necessidade específica. Estou precisando de 100 computadores. Mercedes, estou precisando que você leve as nossas carretas de saúde. Vai com a demanda. Para essas localidades, pode? Estou precisando de não sei quanto de impermeabilizante, enfim, e assim por diante. Então, tem esse lugar das empresas nos ajudarem. Tem empresas que nos ajudam sendo mantenedoras do União BR, para a gente manter nossa estrutura e também tem um fundo, né? Um caixa. Por quê? Porque tem localidades que ninguém nem sabe, que não aparece em nenhum lugar, em nenhuma medida de tudo. Então, por exemplo, ninguém soube que no mês passado a gente ajudou o Maranhão e o Rio Grande do Norte. E teve decreto de emergência e tudo, entendeu? Mas aí a gente tem que ter um recurso para poder ajudar. 500 famílias, 1000 famílias não são coisas de grande impacto como outras localidades do Brasil, mas teve decretos de emergência. E como hoje, do tamanho que a gente está, a gente não ajudar? Não tem como não ajudar, sabe? Então a gente tem ali um recurso hoje em dia para essas localidades que são menos vistas do grande público. Aí a gente tem um modelo de também arrecadar para situações específicas em cada emergência, em cada campanha. Então, agora com o Pantanal, enfim, tem gente que quer dar recurso, tem gente que quer dar recurso para alguma coisa específica, a gente vai atrás dos itens, esse também é um outro formato. Vou atrás da Vibra e peço combustível, ou peço recurso para alguma coisa específica, enfim. Ou tem um modelo que são fundos de emergência, que hoje a gente tem, que a gente pode atuar no D0. A gente já tem um recurso pro ano inteiro. Isso é maravilhoso. É maravilhoso e faz o que a gente já tem um recurso importante no caixa para atuar com tanta agilidade, rapidez e assertividade. Então, aí no D0, eu já consigo mandar, por exemplo, para Zurich, Santander, para Zurich Foundation, que esse eu posso falar aqui abertos, que eles deixam de divulgar e tudo. E pedir para eles vir um ofício. Posso usar R$200 mil para comprar cesta, filtro, para essa população, o decreto é esse, eu vou impactar tantas pessoas e tudo. E a gente tem balizadores, que a gente discute com a empresa em cada fundo. Então, por exemplo, tem que ter decreto, tem que ter pelo menos 1000 famílias atingidas. São critérios. Pode ser as frentes assistencial e eu gosto de saúde. Depois, na atuação. E daí a gente desenha 4 mãos, cada fundo, mas isso faz com que a gente tenha muita celeridade. Então, isso também é um formato com que, de fato, muitas empresas podem nos apoiar. E em relação a essa governança que vocês estão aprendendo também, né, a instituir isso, mas vocês têm uma confiança grande desde o início. Graças a Deus, a governança já está maravilhosa, já faz um tempo. A gente tem fundos que a gente já tem quase 3 anos. Perfeito. A gente fez há 2 anos atrás o maior projeto de Petrobras de Vale Gás para eles. Com 1 milhão de Vale Gás distribuídos, 148 municípios.
Então, a gente, assim, isso sempre foi um cuidado Tá. desde o essencial. D0, Essencial. do começo ao fim. A A iniciativa confiança, né? privada, a gente, assim, planilha aberta, é o que precisa. E se pede alguma coisa fora da caixa, explica o motivo. Então, o que eu mais gosto é essa relação próxima da iniciativa privada de verdade. Sabe? De relação Sim. tipo casamento. Sim. Então, vou dar um exemplo. De Liguei confiança mesmo. pro Itaú agora e falei, olha, que são, sim, parceiros maravilhosos nossos há mais de 3 anos. Eu preciso de um recurso para fazer uma comida especial teste pro Pantanal, Maravilhoso. pro bioma, pros animais. Olha só. Vai custar tanto por um mês. É uma comida teste. Mas eu preciso que alguém aposte no teste. Concorda? Claro, claro. Então aí, não, Tati, então vamos apoiar sua comida teste. A dos indígenas, a Zuri que me apoiou na comida dos indígenas. Mas alguém precisa também ter essa troca, Acreditar. ter essa verdade, acreditar. Então, veja, eu acredito nessas relações Perfeito. e nessa construção com as empresas. Do que está precisando de verdade e a empresa com essa escuta. Porque muitas vezes a empresa quer doar colchão e está precisando de gás. Quer doar comida e está precisando de geladeira, entendeu? Não, eu tô aqui pensando, você já construiu uma história incrível. Você está construindo uma história em cima disso, então, que dá para ver, assim, isso só vai crescer. Mas eu tenho uma curiosidade. O que você quer estar celebrando em 2030? Então, eu vou, junto da sua resposta, eu vou falar o que a Karen me perguntou. Qual o projeto que eu você ainda não consegui fez? fazer. Exato. É. A verdade é que ainda não fez, mas que a gente começou a fazer, cara. A gente começou a fazer em maio esse projeto. Eu voltei da COP muito incomodada no fim do ano passado. Pela primeira vez eu fui para uma COP e fiquei lá escutando e veja, saí de lá. Quero fazer além do pós. Não que seja só o pós-tragédia, porque o pós-tragédia já é muito. É muito. E muito intenso. E poucas pessoas atuam, muitas pessoas ficam muito pouco tempo e vão embora. Se você vê no Rio Grande do Sul, não tem ninguém, quase, hoje em dia. A gente está lá 1 ano, desde a outra tragédia de agosto do ano passado. A gente ainda tem mais 7 meses lá. Com tranquilidade, ainda tem mais uns 7 meses lá. E o que eu falei? Não, a gente precisa mais uma coisa. Eu queria complementar e acrescentar um olhar de experiência de quem nessas localidades de emergência também apoia muito a defesa civil e os territórios. Então, a gente, por exemplo, ajuda a equipar as defesas civis. Muita gente nem sabe. As defesas civis precisam de equipamento, precisam de coisa. Mas a gente começou a entrar com a nossa experiência. Mais básico, né? Nós somos, assim, um dos pouquíssimos grupos que o governo federal chamou para o projeto das defesas civis, do pré-catástrofe. De como ajudar elas no pré, de como a gente pode contribuir. E daí, junto disso, vem depois uma conversa sobre os territórios. Como preparar os territórios para que seja menos danoso. Para que seja, assim, menos ruim. Porque, infelizmente, a gente não é o Japão, né, Inglaterra, né, que está fazendo embaixo do Thames um túnel para armazenar água. A gente não tem bilhões. Mas como deixar com que esses territórios tenham os seus planos B, os seus planos B, os seus planos C, sabe? Para que morra menos gente, para que perca menos coisa. Como fazer construções mais sustentáveis, como ter, sim, precisa de um abrigo, o abrigo vai ser nessa igreja, nesse território. Por mais simples que seja. Né? Então, é esse o lugar que a gente está começando, faz poucos meses. A gente sabe que a gente tem desafios e que é um começo, mas que tem que começar também de algum lugar. E sabe, te ouvindo o que me veio, aquele exemplo que você deu, Karen, que vocês buscaram sistematizar os aprendizados e criar, né, cases. Sim. Isso é muito interessante para vocês também, né? Porque isso em si é um legado para um conhecimento aberto, né, open source, que os municípios vão poder aprender, porque a gente vai viver ciclos de crise climática cada vez mais. Eu gostaria, em 2030, que o União BR não existisse. É isso aí. É o que eu gostaria. Eu não gostaria que a gente fosse, sabe? Esse lugar de estar sempre ajudando a fazer o pós. Eu gostaria que as empresas estivessem mais conscientes, que os governos conscientes com seus territórios, fazendo o que eles podem fazer. Enfim, que a população esteja mais preparada, que esteja menos desigualdade, que a gente não precisasse existir. Mas a gente quer mais Tatianas. Sim, mas aí a gente pode ajudar em outras coisas. Exatamente, vamos resolver outros mas não desafios. Necessariamente, entendeu? Que seja fazendo o pós.
Mas olhando para a liderança da Tatiana, porque, assim, vamos mapear outras Tatianas, né, Karen, no Brasil, pra gente falar assim, gente, tem muita empreendedora, né, pessoas que têm né, uma boa base, ao mesmo tempo inteligência, conexões e que podem fazer mais. A gente sabe disso. Tem. Como você define o teu estilo de liderança? Primeiro que eu sou aquela... Vamos fazer? Vamos acontecer? A gente que faz. Entendeu? A minha equipe acha que talvez eu seja um pouco louca. Do tipo assim, o que ela inventou dessa vez, entendeu? Eu é a comida para indígena, é a casa diferente, porque não é só a casa. Eu quero uma casa com capacitar mulheres no lugar, com levar uma fábrica, uma casa SG. Isso tá não acontecendo. É só sobre uma casa, entendeu? No Rio Grande do Sul. Então, é inventar coisa. Então, agora, tipo isso, a comida dos bichos, dos animais, entendeu? Então, assim, a Tatiana é uma das que pensa fora da caixa, que sou muito disponível, muito acessível. Então, eu tenho aqui ONGs que me pedem direto para mim uma cesta básica. Ou uma pessoa vulnerável que tem meu celular, até o governador. Então, eu sou uma pessoa... É sobre todos. E a Tatiana responde, tá, gente? Eu convidei ela. Tatiana, foi semana passada, né? Eu falei, gente, eu tenho que trazer a Tatiana. A Karen vai estar lá. Vocês vão ver o Rodrigo Piponzi também. Aí eu falei, gente, ia ser um trio maravilhoso. Não, eu já tenho, né? Claro. Eu mandei, Tatiana, então, eu tava querendo. Ela, claro, na hora. Deixa eu tentar aqui remanejar a minha agenda. E deu certo. É isso. Coisa boa. Então, eu acho que a Tatiana é uma pessoa forte. Eu passo muita força pro meu time. Então, muito assim, vai dar certo, vai acontecer. Toma 3 não, leva um sim, entendeu? Isso é tão importante. E uma pessoa de muita coragem. Então, eu acho que eu encorajo todos do meu lado. Acho que eles acreditam que vai dar certo de tanto que eu acredito. Eu não sei o que ela tá vendo. Sabe? Mas ela tá vendo, mas ela tá vendo, eu vou junto. É tipo isso. E eu acho que eu também sou uma liderança que, assim, olha, dei essa tarefa com você, vai tocando. Eu não fico de babá. Sabe? Tipo, vai acontecendo. Se você achar que tem um BO nesse caminho, de fato, traz pra mim, a gente vê como aparar esta, você entendeu? Permite o erro também. Me dá notícias de tempos em tempos, entendeu? E erro de verdade pra mim, erro e problema, é problema que não dá pra resolver. É problema de saúde, é um problema muito sério, entendeu? O que dá pra remediar? E tudo, enfim, vai e deixa acontecer. O meu time, a maioria deles, não eram pessoas que estavam acostumadas. Ou com o terceiro setor, ou que tinham skills, ou que vieram, sabe? Não tem, assim, um diretor de mega empresa que veio trabalhar conosco. Não. Todo mundo quer muito mais sobre as almas das pessoas que estão comigo. É muito mais sobre a dedicação do outro. Porque, primeiro, que não dá para ser um trabalho comum. Você tem que... Eu tenho essa dúvida, porque eu adoro olhar... Não dá para a pessoa achar que dá para ser disponível só em algumas horas. Perfeito. Pode ser que numa terça-feira, às 3 da tarde, ela esteja na praia, mas pode ser que um domingo de Páscoa ela esteja no telefone ajudando a São Sebastião. Então, você tem que estar disponível com a sua alma disponível. Tem que ter isso. E o resto, coração, que a gente, né? Quando a pessoa tem a boa vontade e a predisposição para fazer realizar, eu acho que é tudo. E o resto a gente adapta e aprende. É um perfil... muito específico, né? Não adianta pra pessoa querer desligar o telefone 5 dias de carnaval, entendeu? Todos os meus últimos carnavais eu tive BO. Eu tive problema. Não adianta a pessoa até pode estar onde ela quiser, o nosso time tá espalhado por aí. Não tô dizendo que ela não possa estar viajando, não é isso. Mas se bater uma coisa no celular, precisa responder. Precisa ser ativo, precisa ter proatividade, porque é muito mais do que sobre você. Você tem que pensar que você tá ali na piscina, até de biquíni, mas tem alguém que tá passando fome. Então, você precisa responder aquele WhatsApp. Faz diferença você parar e fazer aquela meia hora daquele ofício que vai liberar o dinheiro do fundo. Para comprar cestas amanhã, entendeu? Que tem alguém passando fome. É urgente. Então, a pessoa, se tem esse sentido, se tem isso, tá tudo certo. O resto a gente organiza. E você lida com isso de uma forma natural, né? De você estar nos seus diferentes papéis. Você falou o exemplo de estar na piscina, né? E todo mundo tem os seus momentos de lazer com a família, mas uma bomba dessa acontece. Você tem isso muito pactuado com a tua família, né? Com as suas filhas, com o teu marido, com os seus amigos. Tenho, mas eu levo isso numa boa. Eu não faço disso um peso. Tá. Eu sou uma pessoa, a Karen me conhece bastante assim na intimidade. Eu não sou uma pessoa que leva isso como um peso. Muitas vezes quem tá no meu entorno nem tá reparando.
Eu tô ali, respondo um WhatsApp, saio, Perfeito. respondo meia hora de coisa e volto, entendeu? Eu tava numa viagem pra Europa ano passado, quando estourou uma crise enorme. Eu falei, meu marido, ó, eu vou sumir aqui meia hora aqui no barco. Desci no barco, pus a camisa dele de linho e, tipo, fiz 2, 3 reuniões. Captei com quem eu precisava, ninguém nem soube onde eu tava, nem nada. Porque não importa, né? Claro. Mas subi normal, ninguém nem reparou que eu tinha saído meia hora, 40 minutos e voltado, sabe? Eu não faço daquilo um drama pro entorno. Olha, vou me ausentar, tá tendo esse problema, tá tendo isso. Mas é uma e mentalidade, tudo, sabe? né? Concorda? Se você fala assim, é uma mentalidade, um comportamento e uma habilidade que você foi E com muita construindo, né? responsabilidade, né? É, Então, sei lá, eu muita. passei 40 dias na Europa em julho e eu me organizei então ponho a família para dormir. Aí se eu precisava de alguma reunião física, eu deixei marcar pro fim do dia por conta da diferença de fuso. Aí entra da sala ou do banheiro, faz a reunião enquanto a família dorme. Então também sei também o lugar de responsabilidade, estar liderando uma organização como essa. Muito. Então também não posso me ausentar e desligar meu celular e ser leviana. Não. Mas eu não deixo que aquilo, sabe, que aquilo fique pesado no meu entorno. A gente vai fazer um ping-pong Sim. com ela, né, Karen? Sim, vamos. A gente inventou esse bloco, na verdade, eu tenho até que honrar. Eu, quando estava desenhando Protagonistas de Impacto, eu convidei o Carlos Henrique Schroeder para estar comigo pensando essa iniciativa. Ele falou, tá faltando, Alda, tá faltando um ping-pong, tá faltando algo que seja aquele bloco em que você, né, explora alguns pontos que vai ter em todos. Eu falei, então vamos fazer esse bloco de quais são as mensagens que a gente quer deixar para o mundo. Tá bom. Vamos começar uma frase que marcou a tua vida. Eu acho que uma frase que marcou minha vida é o homem e as suas circunstâncias. O homem é o homem e sua circunstância. Um livro. Sempre. Você faz uma, eu faço outra? Vamos? Um livro. Gosto de todos do Yuval Harari. Ah, eu também. Adoro. E acho que é para todos. Filme? Olha, não tenho assim um filme específico, mas eu vou falar um que eu acabei de ver, uma pequena série curta. Eu adoro histórias de pessoas. Eu gosto muito mais do que coisas que não existiram. E coisas assim. Eu gosto muito mais de inspirar no tangível. E de ver as dores e as vitórias e as batalhas e como as pessoas enxergam os caminhos, sabe? Porque na minha vida também eu já tive vários dissabores, também muitas alegrias. Então eu gosto de vida real. Muito mais. Então eu acabei de ver a série do Guga Kurten, da história de vida dele. Tá. E vários percalços, assim, eu era adolescente quando ele, enfim, aquela explosão do atleta e tudo. E eu nunca imaginei que ele perdeu um pai na quadra, quando ele era criança. Tinha um irmão com uma doença especial. Então, assim, coisas que a gente não imagina que tem por trás de uma carreira de um super atleta. Sim. As dores, os dissabores, o que as pessoas enfrentam. Como cada conquista, as estratégias que ele faz para vencer um jogo, sabe? Aquele dia que você acorda bem ou que você acorda mal, mas você tem que ir pra quadra e vencer um leão por dia. Então, esse tipo de coisa de filme que eu gosto. E eu adorei, a série dele é curtinha. São 5 capítulos, mas vendem. É uma liderança pública que te inspira. Michelle Obama. Ai, Porque a gente é partidário. Eu ia falar então dela eu não hoje vou, também. Então eu não posso falar sobre nenhum político. Não, mas... Não, sim, mas se fosse uma pessoa de cargo público. Sim, sim. Porque... É uma pessoa pública. Uma pessoa pública. Alguém para seguir nas redes, que seja alguém que você tem Eu gosto de conteúdo bom. pessoas do tipo Adam Grant, sabe? Sim, eu também gosto. Que fazem frases e que pensam em algumas coisas do ser humano, coisas bem tangíveis. Eu não gosto nem de muito assim, sabe? Coaches e super assim. Eu gosto de coisas bem tangíveis, a vida é mesmo como ela é. Você tem algum medo? Eu não tenho quase nenhum medo na vida, mas eu tenho o meu medo específico de alguma coisa, por exemplo, de saúde que não dê pra resolver. Porque do resto, tipo, tudo que dá jeito, pra mim, não tenho... Eu tenho medo de alguma coisa que não dê pra resolver. Eu acho que isso, normalmente, quando vem é algum problema de saúde. Até porque assim, você nitidamente resolve. Não, mas eu sou muito prática também, objetiva. Então, esse acho que é o meu medo, assim. O resto, eu acho que enfrento tudo com coragem, com coisa... E também não fico pensando. Você vai Eu vou lá e faz. ouvir, eu faço, eu aconteço. Não fico parando pra pensar.
O que a menina Tatiana tem como sonho? A menina Tatiana tem, acho que 2 sonhos. Sobre os outros e sobre o todo, é de fato um mundo menos desigual, um mundo com mais dignidade para as pessoas e com mais oportunidade. Isso sobre o todo. E sobre o meu núcleo, que minhas 2 filhas sejam boas pessoas para o mundo. Sim. Que sejam boas pessoas, ver elas crescendo, enfim, que sejam bons seres humanos. Eu acho que isso é o que basta. O que é inegociável para você? Para mim, inegociável é não passar por cima de ninguém. É ter ética. É cuidar do seu bem feito e que as outras coisas vêm, sabe? Isso é o inegociável para mim. E é muito mais sobre o todo do que sobre a Tatiana. E um erro que você não quer mais cometer? Eu acho que eu mais nova e com menos, talvez, né, maturidade e tudo, talvez em alguns momentos tenha prejulgado algumas coisas, algumas situações, sabe? Sim. E eu acho que com a maturidade, os julgamentos para mim caíram por terra e estão cada vez mais caindo por terra se eu já tive alguns pré-julgamentos. Se for uma pessoa julgar pouco, Sim. mas agora cada vez mais, sabe? Julga nada. E tá em paz com o que você já fez também, né? Tá tudo bem. Isso é ser madura, né? Ter a maturidade. O que você quer deixar para as próximas gerações? Eu acredito que eu queria deixar um mundo melhor. Que seja um pouquinho melhor, já tá bom, né? Acho que um mundo diferente, um mundo um pouco melhor. E se puder ser uma referência, uma inspiração para alguém, que tocar o coraçãozinho de alguém, para que aquela pessoa também ajude, né? Tá tudo certo. Eu tenho a pergunta para vocês 2. Que pergunta que tá viva em vocês? Qual é a inquietude atual? Que pergunta é essa que tá viva aqui? Para mim é transformar e salvar vidas todos os dias. É como eu posso ser aí um meio, eu sou um meio, né? De ajudar Somos mais meio. pessoas. Eu também tenho essa pergunta. Como posso impactar mais pessoas? Como a gente pode trazer mais recursos através da filantropia, através do investimento social, através dos negócios de impacto? Como é que a gente mobiliza mais pessoas, mais recurso? Como é que a gente move essa agenda? E eu não posso saber de um assunto, né? Se eu sei que aquele assunto está acontecendo. Como eu vou fazer para... O governador do Mato Grosso do Sul me chamou e me contou dos indígenas, dos bichos. Já não durmo quieta. Já saio pensando como é que faz, como é que acontece, enfim. Gente, tá vendo? Olha essa mesa. Daqui a pouco o Piponzo tá aí, se já não tiver. Ele é inquieto, tá? Que é outro super inquieto. Eu acredito nisso. Eu acredito que, assim, você mostrou pelo seu caso, Karen também, que quando a gente entende que a partir das nossas conexões a gente pode fazer muito. A gente teve um privilégio muito grande de nascer em ecossistemas que tiveram acesso à educação, que nos formou, nos permitiu atingir um grau de consciência maior. E eu acredito muito que várias pessoas estão buscando esse caminho de consciência também, né? E que é muito mais simples do que, eu preciso abrir um instituto, eu preciso, né, fazer isso a partir de uma instituição. E não precisa ser muito. Se a pessoa quiser, se ela já ajudar o entorno dela, se ela fizer movimentos em lugares que ela frequenta, já podem ser grandes transformações. Não é só sobre o muito, que é de fato quem tem muito impacto ou muito representativo. Se eu não faço muito, não vale. Eu quero dizer que eu adorei. Adorei de verdade. Eu estou muito honrada de estar com vocês 2 aqui. Eu que adorei. Muito obrigada. É só nessa união de forças que eu acredito. Tem pessoas com você colocando mais holofote, mostrando aí mais no nosso trabalho, conversando sobre isso. A Kaki, enfim, fala do nosso trabalho aí por aí, nos ajuda, Tenho muito nos orgulho de ser sua amiga e torço muito comigo. Torço muito por você. Ela é maravilhosa. Eu falo, ela é das poucas pessoas que eu conheço que tem aí uma alma de verdade que mobiliza e que cutuca ao redor dela para coisas de fato transformadoras. Não sei se é tão silenciosamente. Acho que tem umas pessoas que ela tem todo um jeitinho. Não, mas digo silenciosamente, não necessariamente. E ela é exemplo para muitas famílias tão importantes do país que de fato, sabe?
fazem a família, as empresas transformarem. Não, e às vezes essas pessoas não aparecem, né? Elas estão aí, a gente nem sabe o que elas estão fazendo. Então a gente traz aqui para o protagonista de impacto. Exatamente, vamos contar essas histórias. Quero te deixar essa oportunidade, uma mensagem final, depois de tantas mensagens aqui, lindas, maravilhosas, mas sabendo que tudo que vai para a rede, né, pode levar para mais pessoas. Uma mensagem final. Eu acho que é sempre sobre o ser e menos sobre o ter, né? E usar o que te motiva, usar o que tem dentro da sua alma para fazer o bem, não é mesmo? E as pessoas não têm ideia que quando você faz o bem, o que reverbera isso na sua vida, no seu dia a dia. É uma coisa assim, é uma semente que você planta e que parece que tudo dá mais certo, tudo acontece com mais facilidade. O caminho para o bem é uma luz, eu acredito muito em Deus também, mas enfim, é uma luz, é uma coisa que você só recebe bênçãos. Também você recebe muito mais bênçãos até do que você dá. Fechamos o nosso podcast? Fechamos. Maravilhoso, Videocast? obrigada. Foi maravilhoso, obrigada. Adorei. Gente, obrigada também a vocês que estão acompanhando até aqui e daqui a pouco a gente vai ter mais um episódio. Obrigada, viu, Tatiana? Obrigada, Karen, pelo nosso novo formato. Adorei, meninas, adorei. Obrigada.